Muito bem, chegou a hora de nós começarmos a customizar o nosso project, personalizar o nosso project. Nós vamos começar isso pelos dados da empresa. Antes de falar sobre os dados da empresa, eu preciso te explicar quais são as entidades que existem aqui dentro do nosso project online e os tipos de dado para a gente poder entrar nesse primeiro tópico aqui de campos personalizados da empresa, aqui tabelas de pesquisa. Nesse módulo também nós vamos ver calendários, como é que você cria, customiza e utiliza múltiplos calendários, e a nossa parte central de recursos e relatório que nós veremos aqui também. Então, módulo dados da empresa, nosso objetivo agora é falar um pouquinho sobre os tipos de dados que a gente pode ter, dados ou metadados aqui, qual é a importância deles para o project e especialmente a que entidades ele está relacionado. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, quero falar sobre as entidades. O que são essas entidades? São os tipos de objeto ou conjuntos de objeto que estão divididos aqui em projetos. Então, projetos é tudo que for algum tipo de informação geral do projeto. Por exemplo, se eu tiver um campo de escopo do projeto, isso estaria ligado ao projeto como um todo, estaria ligado à entidade projeto. Nós temos uma outra entidade, que é a entidade recursos. Recursos que pode ser usuário, pode não ser usuário. Então tem um recurso aqui do tipo trabalho, um engenheiro, o Mário é um recurso, a sala de reunião é um recurso, enfim, recursos. E os recursos são uma outra entidade que também pode ter dados personalizados ou campos, metadados associados a ele. E um terceiro tipo aqui de entidade, uma terceira entidade, é a entidade tarefas, ok? Então na hora que você estiver criando um campo, o que você tem que ter em mente é se ele vai se relacionar com cada objeto aqui, vamos pensar assim, ou entidade. Então, por exemplo, se eu fosse criar um campo de escopo, você colocaria onde aqui? No projeto, recurso ou tarefa? Provavelmente no projeto, porque o escopo está relacionado ao projeto como um todo. Imagina que eu fosse criar um campo, por exemplo, que tivesse habilidades ou anos de experiência. Onde é que eu ia colocar isso? No projeto como um todo? Não, é um campo que eu criaria para recurso, por exemplo, experiência do recurso. Imagina aqui que a gente quisesse saber entregas previstas versus entregas realizadas. Poxa, isso não é uma coisa para o projeto. Isso seria um campo tarefa se a entrega é prevista ou realizada. Poderia até ser um campo do tipo sinalizador aqui, que eu tenho duas opções, prevista e realizada. A gente vai ver os campos já já. Mas a ideia é essa. Primeiro você entender as entidades para você poder atribuir o campo àquela entidade correta. E o que vai acontecer aqui? Esses campos personalizados, esses nossos metadados ou dados da empresa, eles vão servir para uma série de coisas, como por exemplo para nos ajudar no workflow, na página de detalhes de projeto, para nos ajudar nos formulários de captura de informações e também para nos ajudar nos filtros, nos relatórios, em qualquer outro tipo de coisa que vá usar dados. Então, por exemplo, aqui a gente poderia criar um outro campo de custo estimado ou custo proposto, que vai lá na sua proposta do projeto. Porque esse custo estimado não é um campo nativo do projeto, ele não existe. Você precisa criar esses campos dados ou personalizados aqui. Eu poderia ter um campo aqui de localidade, cidade em que nós vamos realizar o nosso projeto. Então, cidade ou estado, por exemplo. Eu poderia ter aqui nos meus recursos, mais uma vez, eu tenho os anos de experiência do meu recurso, eu poderia criar algum tipo de agrupamento nele, poderia criar algum tipo de afinidade, eu poderia criar um recurso do tipo sim ou não, se ele é, por exemplo, temporário, ou se ele é efetivo, se ele é CLT, enfim, quaisquer coisas que sejam úteis para você no futuro em termos de campo. E a mesma coisa para as nossas tarefas. Se é uma tarefa prevista, se é uma tarefa realizada, eu poderia colocar aqui, se ela é uma tarefa externa, eu colocar uma descrição de qual é o órgão de regulamentação, por exemplo, que vai lidar com essa tarefa externa, ou se eu tenho um fornecedor. Então, a ideia de criar campos é que você quer adicionar informações a mais, além do que já existe em termos nativos ali do nosso project. A gente vai ter uma lista de campos nativos do project e agora eu quero mostrar para você onde que a gente vai nesses dados personalizados. Se você não está nessa página, você pode ir lá na sua página do Office, correto?
Então, portal.office.com, faz o seu login aqui e clica no seu project para poder abrir o project. Ou então, se você já lembra aí do seu endereço correto, treinamento, que é o meu caso aqui, treinamento 2019, 10.sharepoint.com/sites/pwa. E aí você acessaria a sua central de projetos ou seu site inicial aqui do PWA. Se você entrou aqui no project.microsoft.com, você vai ser levado ao Project Home. Nós vamos trabalhar um pouco o Project Home mais à frente, que é uma maneira fácil de você conseguir centralizar aqui tanto os projetos mais recentes, os criados, favoritos, quanto também criar o chamado Roadmap, que nós veremos também neste treinamento. Se você caiu nesta página aqui, role ela para baixo, aqui, e você tem o seu Project Web App, que é o endereço, que é o seu nome da empresa, nome do seu tenant.sharepoint.com/sites/pwa, ok? Só para fazer uma revisão rápida. E agora estamos conectados aqui. Você está conectado, tudo que nós fizermos de configuração vai ser na rodana de configurações, nessa rodinha aqui, nessa engrenagem de configurações, e nós vamos trabalhar nas configurações do PWA. Clique no nossas configurações do PWA agora. Configurações do PWA, neste módulo nós estamos tratando do quê? Estamos tratando dos nossos dados da empresa. E vamos começar clicando aqui em campos personalizados da empresa. Então clique nos campos personalizados. Agora nós vamos navegar aqui e você vai ver que já existem alguns campos personalizados. Esses campos personalizados são criados pelo próprio project, como por exemplo o departamento do projeto, o departamento do recurso, a sua estrutura de recurso, nome da equipe, status do sinalizador, inclusive já tem algumas tabelas de pesquisa. Nós veremos tudo a respeito disso neste módulo. Não é recomendado você modificar esses campos que já existem, porque você pode ter algum problema com eles. Então, crie campos novos conforme a sua necessidade. Você vai criar um campo novo? Clica aqui em Novo campo. E aí você pode dar um nome do campo, nós temos a nossa descrição do campo, temos a entidade a que ela se relaciona, que é o que eu estava descrevendo para você agora mesmo. Então, qual é a entidade que nós estamos trabalhando aqui para este projeto? Nós teremos os tipos de recurso, que nós veremos logo em breve uma próxima aula, mas já aproveite para navegar um pouco aqui nessas informações e eu vou te ajudar a criar um recurso nas aulas seguintes. Já vimos então os nossos 3 tipos de entidade, né, que é tarefa, recurso e projeto. E o tipo de entidade, a entidade é a qual se refere este campo que você está criando, ou seja, qual vai estar atrelado a esse campo. E outro aspecto importante é a gente discutir os tipos de campo. Então aqui você está vendo alguns tipos de campo, né, os tipos de campo que nós temos no nosso project. E esses tipos de campo, que é texto, data, duração, sinalizador, número, esses tipos de campo aqui, eles são muito similares ao que você já conhece do Project Desktop, se você está familiarizado com isso. O que é um tipo de campo? Na hora que você escolhe o tipo de campo, e eu vou fazer um resumo dos nossos 6 tipos de campo aqui, na hora que você escolhe um tipo de campo, então temos entidade, só para refrescar a memória, entidade é aquele conjunto de objetos ao qual o campo personalizado se refere, ou o campo personalizado, vamos dizer, cria um adjetivo, cria informações a mais. Então, posso criar informações a mais para o projeto, posso criar informações a mais para o recurso, posso criar informações a mais para a tarefa. Então, essas são as entidades ou os objetos, e quando eu crio um dado personalizado, um campo personalizado, ou um metadado, o que eu faço é adicionar mais informações que eu quero para aquele projeto. Então, poderia ser, por exemplo, o tipo de projeto, o escopo do projeto, o custo proposto do projeto. O que eu estou fazendo é adicionar mais informações personalizadas, customizadas, para poder atender a necessidade da minha organização. E quando eu crio um campo deste aqui, um campo personalizado, este campo pode ter 6 tipos. O que são os tipos? O tipo é o dado que vai lá dentro. Então, dados no campo. Vamos pensar assim. Em termos de formatação, se você quiser pensar assim, né? Então, os tipos são o seguinte. A gente pode ter um campo do tipo custo. E o que é um campo do tipo custo? É que a entrada de dados ali vai ser em uma determinada moeda. Então, você vai receber custo. Vou colocar um campo custo previsto. Ele vai ser lá R$1 milhão, por exemplo.
Se eu quiser colocar um campo do tipo data, ele vai receber um formato de data. Então, ele vai receber um formato de data aqui, por exemplo, digamos 27/10/2020. Data prevista de término do projeto. Poderia ser um campo personalizado. E quando ele tem o formato de data, você vai entrá-lo na formatação de data. Eu posso ter um campo do tipo duração. E duração significa que você vai entrar períodos de trabalho lá, períodos úteis. Então, vou colocar aqui a duração é 400 dias, por exemplo. Duração prevista para aquele projeto. Eu posso ter um campo do tipo sinalizador, que se você já conhece um pouco de campos do Project, ele é um campo de duas opções. Então, sim ou não, eu posso ter aqui que ele é um terceirizado ou ele é interno da minha empresa. Ele é uma tarefa externa ou uma tarefa interna. O projeto é aprovado ou em estudo. O sinalizador é alguma coisa que tem apenas duas opções. Ou você seleciona uma opção ou a segunda opção. Esse é um campo do tipo sinalizador. Nós temos campos do tipo número. O que é um campo do tipo número? É um campo de número, mas que não tem formatação nem de moeda, nem de data. Então, aqui vai entrar um número, por exemplo, pode ter casas decimais. Então, vou ter um número aqui, 100.4. Posso ter um número aqui, 0.94, se fosse criar, por exemplo, algum índice de desempenho utilizando fórmulas. Então, os números, eles vão permitir a gente ter fórmulas relacionadas ao número, né? Então, eu vou ter fórmulas ali de soma, adição e outros tipos de coisa. Se bem que eu também consigo fazer as fórmulas, obviamente, né? Tenho funções relacionadas à duração, data, custo, consigo converter datas em dias e outras coisas. Mas número, então, é o que nós conhecemos aí por um número mesmo, sem nenhum tipo de modificador, sem nenhum modificador de moeda nem nada. E eu tenho um campo do tipo texto, que é alguma coisa que entra caracteres. Ele é um campo que tem uma liberdade aí para poder entrar qualquer tipo de caracteres do nosso alfabeto. Então, esses são os nossos 6 tipos de campo, tá? Então, você tem que escolher, em primeiro lugar, qual é a entidade que você quer. Em segundo lugar, o tipo de campo para a informação adicional que você deseja colocar no seu projeto online. E desses nossos tipos de campo, nós temos campo custo, campo data, campo do tipo duração, 3, campo do tipo sinalizador, campo do tipo número, campo do tipo texto, que são os nossos 6 tipos de campo, ok? Então, voltando lá para o nosso project, você vai criar, e nós veremos exemplos de cada um deles, mas digamos aqui que eu quero criar, por exemplo, um campo aqui, campo do Mário. Descrição, informações do Mário. Ele vai estar relacionado à tarefa, por exemplo, poderia ser um comentário da tarefa, uma adição de informações da tarefa, ao recurso ou ao projeto. Vou colocar o projeto como um todo. Vou colocar que ele é do tipo texto. Se for apenas uma linha, ele vai permitir menos texto, vai ficar uma caixinha igual esta aqui, ó. Mais ou menos na hora que você fizer o formulário. Vai ficar uma caixinha de uma linha. Se você colocar várias linhas, ele vai ficar uma caixona igual essa aqui da descrição, que permite múltiplas linhas. Então, por exemplo, o escopo do projeto eu poderia deixar como um texto e várias linhas. Eu ainda posso ter uma tabela de pesquisa, que nós vamos aprender como fazer. Posso ter uma fórmula e outras informações aqui do nosso campo, tá? Então, eu vou falar sobre tabela de pesquisa e fórmula, que é assunto das próximas aulas, neste módulo ainda. Você pode associá-lo a um departamento, se já estiverem cadastrados. Então, posso vir aqui e cadastrar os meus departamentos, né? Se eu não tenho eles ainda cadastrados, deveria ter cadastrado antes. Valores a serem exibidos, então tanto posso colocar os dados do campo quanto indicadores gráficos, que nós também veremos. Posso ter aqui informações controladas pelo fluxo de trabalho. O que seria isso? Controlada pelo fluxo, nós vamos voltar a isso quando estivermos criando as nossas páginas de detalhes de projeto, os tipos de projeto e os estágios, fases do workflow. Se eu disser que o comportamento é controlado pelo fluxo, por exemplo, o que acontece é que, por exemplo, eu posso criar o escopo preliminar e na hora que eu for passando de fase, lá no controle do fluxo, eu vou impedir que você modifique aquele escopo preliminar. Então, isso vai ser controlado pelo fluxo. Se eu não marcar isso, o comportamento aqui não vai ter essa questão de fluxo da metodologia. E eu posso exigir que ele seja preenchido, sim ou não.
Então, muitas vezes a gente coloca como não, porque pode ser que naquele momento você não tenha as informações e você não quer impedir que a pessoa que está criando o campo passe para uma próxima etapa, ok? Então, essa é a visão geral de criação de campo e nós vamos criar exemplos de campos para os nossos próximos projetos. Um grande abraço e até a próxima aula.